Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e eu sou uma guia de turismo aqui em Londres. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a cidade? Então vem comigo. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês já curtirem aqui o vídeo, se inscreverem no canal. Se você clicar ali no sininho, vocês vão receber a notificação quando os vídeos novos começarem a aparecer. E se vocês quiserem deixar comentários, sugestões do que vocês querem ver aqui pelo canal, é só me avisar lá embaixo nos comentários, tá bom? Hoje eu vou falar sobre 5 mitos aqui da cidade que você tem que levar em consideração na hora que estiver fazendo o seu planejamento. Então vamos lá? O primeiro mito, gente, é que Londres é uma cidade muito cara. Eu discordo. Eu acho que até na Europa você encontra outras cidades que são muito mais caras, outros destinos que são bem mais caros do que Londres. Por exemplo, a Islândia é caríssima, a Suíça, a Noruega. É claro que para todo bom brasileiro, né, fazendo um orçamento de viagem, principalmente se for a primeira vez que você vai fazer uma viagem internacional, rola aquele estresse, né? Porque você começa a fazer as contas e começa a fazer a conversão para moeda local e de repente você fala, caramba, vai custar 4 vezes mais caro. Então é um pouco assustador. E a gente tem que levar em consideração tudo, né? Agora, que tipo de viagem que você vai fazer? Você vai fazer uma viagem um pouco mais econômica? Você vai fazer uma viagem de luxo? Enfim, tem vários fatores que você tem que levar em consideração na hora que você faz o seu planejamento. Mas pensando na cidade de Londres como um todo, particularmente eu acho que aqui você consegue fazer um tipo de viagem dentro de qualquer orçamento. Seja aquele assim, mais baratex, estilo mochileiro ou um destino de luxo, né? Aqui tem para todas as tribos, gente. A gente acha de tudo. E quem converte não se diverte, né, gente? Tem essa máxima também que muita gente utiliza. Mas claro que eu acho que vocês têm que fazer parte, tudo tem que fazer parte de um orçamento. Então, quando você começa a planejar uma viagem para cá, hoje em dia é tão fácil, tem tudo na internet, você consegue saber preço de atração, preço de transporte público, você consegue, enfim, investigar milhões de custos para você saber exatamente se está dentro do seu orçamento ou se você precisa, de repente, juntar um pouquinho mais de dinheiro para vir. Mas, no geral, comparativamente com outras cidades, eu acho que Londres é bem acessível. Apesar da libra esterlina, que é a moeda local, ter um câmbio com relação ao real, né, para o brasileiro é bem desvantajoso, a gente tem muitas opções aqui baratas, tanto de entretenimento, né, se você pensar nos museus, a maior parte dos museus aqui são gratuitos, os parques, caminhar pela cidade é uma das coisas mais baratas e mais legais de se fazer, porque a cidade é muito bonita. Até também ficar por dentro do que está acontecendo na cidade, porque nós temos festivais públicos, eventos, por exemplo, na Praça Trafalgar, todo ano eles fazem um evento de teatro, onde você pode assistir trechos das peças, dos musicais do West End, de graça. Então tem muita atividade acontecendo na cidade, gratuita, e que você, como turista, pode participar também, não é só para os moradores da cidade. Tem algumas pessoas que viram para mim e falam, ai, Mônica, na teoria é muito fácil, igual você está falando, pesquisar, saber qual é o melhor tipo de ingresso, se tem algum combo com desconto, qual é o melhor ticket de transporte público, qual é a melhor forma de sair do aeroporto, mas eu sou inexperiente, eu não sei fazer nada disso. Então vale, de repente, contratar uma consultoria, gente, fazer no seu planejamento da viagem um custo de repente, fazer uma contratação de uma agência de viagem, porque vai tomar conta aí da sua passagem aérea, do seu hotel, contratar uma guia local que pode te acompanhar nos passeios, ou que pode também fazer um itinerário, né, e dar todas as dicas aí que vocês precisam saber. Então, essa contratação é para você minimizar, digamos assim, o seu tempo fazendo pesquisa, e pode valer a pena fazer aí no orçamento. Também vale para qualquer cidade, mas aqui em Londres, aquilo que eu falei, tem opção para todos os tipos de viajantes. Agora, um segundo mito é, come-se muito mal em Londres. Gente, isso já pode ter sido verdade no passado, né? Eu acho que de repente na década de 70, iníciozinho da década de 80, Londres não era, digamos assim, um destino gastronômico, mas hoje isso mudou completamente, gente. Da própria comida local, né? A comida inglesa, que muita gente fala que é uma comida ruim, que é uma comida sem graça. Bom, você vai comparar aí com a comida francesa, talvez realmente a gente está na desvantagem. A gente no Brasil tem muito gosto para comida italiana, né? Alemã, então a gente acaba que
digamos assim, menospreza um pouquinho a comida inglesa, mas ela tem muitas opções saborosas. E os pratos hoje também estão sendo modernizados, né? Então você encontra em restaurantes, em pubs, opções que são deliciosas. Além disso, a cidade, gente, tem de tudo. A gente tem todas as cozinhas do mundo que você pode imaginar. Restaurantes maravilhosos. Geralmente o cozinheiro, né, o chefe de cozinha, vem do país de origem. Então acaba que você tem a opção ali de comer um prato genuíno, seja tailandês, turco, enfim, o que for. E são maravilhosos, são muito gostosos. Então você vai comer muito bem aqui. As pessoas me perguntam, tem restaurante brasileiro? Tem, mas peraí, vamos fazer uma pausa. Por que não? Marinheiro de primeira viagem, pelo amor de Deus. Quando você vem para um lugar passear, você tem que experimentar a cultura local. E isso inclui a comida. Tem que provar coisas diferentes. Não vem para mim me perguntar onde é que eu posso comer feijão com arroz, porque eu me recuso a dizer, apesar de ter aqui em Londres. Mas eu falo, não. Feijão com arroz a gente come em casa, aqui vamos provar algo diferente. O terceiro mito que eu quero falar para vocês é com relação aos ingleses. Muita gente vira para mim e fala, Mônica, os ingleses são muito frios. Bom, claro que se a gente começar a comparar, né, com o calor latino, não tem amantes latinos, é que eles não têm calor da América Latina. Mas eles são pessoas extremamente educadas e são extremamente tímidos, né? Então, eles se surpreendem, por exemplo, se você se aproximar para dar 2 beijinhos de uma pessoa que você acabou de conhecer. Mesmo que seja, por exemplo, um amigo meu que eu esteja apresentando para vocês, as pessoas não se cumprimentam assim aqui. Então, rola uma certa timidez também. E em Londres especificamente, que é uma cidade grande, gente, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade onde as pessoas estão correndo atrás, né? Time is money, né? Então, tempo é dinheiro, então eles estão sempre atrasados por alguma coisa. Então, claro que numa cidade como essa, as pessoas não vão ficar te dando aquela atenção minuciosa e querendo saber detalhes. Se você fizer uma pergunta, eles vão te responder curtos e grossos, mas no sentido de porque eles têm que sair dali, que eles estão indo para algum lugar, mas eles vão te ajudar. Mesmo em hora do rush, dentro do metrô, eu já vi as pessoas pararem para ajudar um turista, né? Agora, também não vai ficar ali no meio do buchicho, perdidão, assim, né, e tal. Fica num cantinho, faz aquele contato visual, de repente você vê uma pessoa ali que está um pouquinho mais disposta e ela com certeza vai te ajudar. Eu cheguei aqui em 2012, no período das Olimpíadas, né, e foi uma experiência incrível, porque a cidade estava cheia de voluntários, então aposentados, estudantes, enfim, as pessoas que podiam disponibilizar o tempo, todas uniformizadas, só para dar informação e indicação. E eles foram extremamente simpáticos, né? Então, quem conhece os ingleses, depois que passa ali um pouquinho daquele, né, quebrou o gelo e vira um amigo, as pessoas são extremamente carinhosas e são extremamente engraçadas. Um outro aspecto de Londres também é que a gente tem pessoas do mundo inteiro aqui, né? E tem muita gente que tem aquele medo que a cidade vai engolir. Então a pessoa sai de um lugar pequeno, uma cidade pequena, mal fala o idioma, né? Então vamos ter um pouquinho de empatia, se colocar no lugar dessa pessoa. Então se você se aproxima e faz uma pergunta com o inglês um pouco quebrado e tal, essa pessoa também vai ficar, né, muito intimidada, até porque às vezes ela não tem como te ajudar porque ela é nova na cidade. Isso acontece demais aqui. Então, não é que ela está sendo grosseira, mas é porque ela tem a mesma barreira cultural, a mesma barreira da língua que você tem, né? E isso, gente, me leva ao quarto mito. Muito brasileiro vira para mim e fala, mas eu não vou entender nada porque é tudo em inglês. Claro que os países que falam a língua inglesa, eles tendem a ser um pouquinho mais preguiçosos, digamos assim. Eles assumem que as pessoas falam inglês. Se você vai para países, por exemplo, como o Japão, você vai ter informações em inglês. Você vai para a Grécia, você acha informações em inglês. Você vai para a Alemanha, você acha informações em inglês. Mas você chega na Inglaterra, você não acha que vai encontrar informação em nenhum outro idioma. E alto-falantes em metrô, em ônibus, realmente é só o idioma local, é só inglês. Mas, por exemplo, as máquinas onde você compra os tickets no metrô já tem opções de línguas. Isso é uma coisa que foi introduzida há pouco tempo. Então você consegue um espanhol, por exemplo, raramente tem português, mas você consegue um espanhol
que aí pra gente já ajuda um pouquinho, né? Saber quantidade, enfim, né? Você consegue ler e entender um pouquinho mais do que o inglês, se você não fala nada de inglês. Um outro ponto também são as atrações turísticas. Já tem várias atrações turísticas que têm a opção de guia de áudio em português. Então você vai no Castelo de Windsor, Palácio de Buckingham, você vai, por exemplo, na Torre de Londres, você compra guias que tem toda a informação escrita em português, ou tem os guias de áudio em português, e a maioria das vezes é português do Brasil, não é português de Portugal. Então isso está mudando um pouco. Ainda é um pouquinho, né, o mito, digamos assim, ainda está lá, mas está aos pouquinhos melhorando e quebrando aí um pouquinho essa corrente. Agora, o último mito é que Londres chove muito. Muita gente vira pra mim e fala assim, não sei, pô, vou ter que viajar com guarda-chuva, ficar andando pra cima e pra baixo na chuva, não sei se é um destino que me atrai muito. E aí, gente, vai ter uma surpresa pra vocês, porque Londres chove muito menos do que as pessoas pensam. E além do mais, quando chove, é tipo um chuvisco, é uma garoinha, é uma chuva leve. A maior parte dos ingleses nem se incomodam em abrir guarda-chuva, eles vão na chuva mesmo. Aquela chuva que chove e não molha, né? E dificilmente a gente tem tempestades, né, torrenciais. E dificilmente chove o dia todo. Realmente chove, para, chove, para, chove, para. Se você está turistando, se você está na cidade, sabe que vai ter um dia que vai estar assim, você pode escolher fazer as atrações fechadas, né? Na hora que começou a chover, entra no museu. Parou de chover, anda um pouquinho. Começou a chover, vai almoçar, né? Mas isso é em qualquer lugar do mundo. E para provar que não chove tanto assim em Londres, eu fiz umas comparações. Eu dei uma olhadinha nas estatísticas do climatedata.org e a comparação foi até um pouco surpreendente para mim. Porque eu sabia que chovia menos do que outros lugares, mas anualmente chove um pouco mais de 100 dias aqui em Londres, né? Isso nos deixa, gente, com mais de 260 dias sem chuva. O final de outubro, início de novembro é o período do ano que chove mais, a gente tem uma mudança um pouco climática. E até na corrente do Golfo, então acaba que a gente tem um pouquinho mais de chuva nesse período. Mas anualmente a gente tem uma média de 621 milímetros de chuva por ano. Agora, vamos comparar. Rio de Janeiro, 1.278 milímetros de chuvas por ano. São Paulo, 1.340 milímetros de chuva por ano. Curitiba, 1.390 milímetros por ano. Petrópolis, a cidade onde eu sou, gente, aí realmente eu vou bater todos os recordes. 1.929 milímetros por ano. Então vocês podem perceber, né? De 1.929 milímetros por ano para 621, Londres para mim é uma cidade extremamente seca. Claro que se você vem lá do sul da Espanha, né, é claro que você vai sentir a diferença, porque lá é ensolarado o ano inteiro, chove pouquíssimo. Se você vem de lugares mais secos, né, você pode achar que chove muito, mas comparativamente não. Comparando aqui na Europa, Paris chove mais do que Londres, com 637 milímetros de chuva por ano. Lisboa, 621 milímetros de chuva por ano. Moscou, 679 milímetros de chuva por ano. Então, gente, Londres não chove muito. O que eu falo que acontece aqui é que, às vezes, num dia a gente tem as 4 estações. Dependendo da época do ano que você vem, você pode acordar e pode estar um pouco frio, aí o sol sai, dá aquela esquentadinha, aí de repente chove um pouquinho à tarde e aí de noite tá frio de novo. Então você acaba que tem que andar com guarda-chuva, óculos de sol, de mão dada, né? Mas não chove tanto assim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 5 mitos que eu achei importante passar para vocês. Se vocês são marinheiros de primeira viagem, considerando a viagem aqui para Londres, saibam que eles não são verdades. E a cidade tem muito para oferecer. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.